Preciso falar também sobre o Vasco da Gama e os desdobramentos da decisão na justiça que tirou a 777 do controle da SAF vascaína. E os donos do Liverpool estão de olho na chance de comprar o Vasco. Vídeo de hoje do canal do Nicola repercute essa bomba. Vou falar sobre as últimas do mercado, bastidores, finanças, pesquisa com as maiores torcidas do país e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixarem like, se inscreverem no canal, ativarem todas as notificações e se puder, comentem, tá bom? Bora falar agora sobre as maiores torcidas do Brasil. CNN/Itatiaia/Quest fizeram uma pesquisa ouvindo mais de 6.373 pessoas espalhadas por 278 cidades. E essa pesquisa, cujo nível de confiabilidade é de 95%, aponta o Flamengo na primeira colocação. Vale a lembrança de que não é a primeira vez que a CNN faz essa pesquisa. Então eu vou trazer os números atualizados na comparação com a anterior. O Flamengo já era o primeiro e subiu de 24% para 25% dos entrevistados. Já o Corinthians, segundo colocado na lista de maiores torcidas do país, tinha 18%, caiu para 17%. Na terceira colocação, o Palmeiras, que subiu de 9% para 10%, ele está um pouquinho à frente do São Paulo, que é o quarto, tinha 8%, subiu para 9%. Quinta colocação do Vasco da Gama, saiu de 4% para 5%, ou seja, dos 5 primeiros colocados, todos ganharam 1%, apenas o Corinthians que viu esse 1% desperdiçado. E você, confia em pesquisas? Gosta desse tipo de levantamento? Use o espaço para comentários para dizer o que você pensa e se você concorda com essa primeira a quinta colocações. Quem sabe num vídeo próximo eu faço algo só relacionado a torcidas. Quero entender o que vocês pensam sobre esse tipo de conteúdo para fazer um vídeo específico sobre o tema, beleza? Quero falar agora sobre a bomba da quarta-feira. Os donos do Liverpool, a Fenway Sports Group, estão dispostos a comprar o Vasco da Gama. Informação divulgada nessa quarta pelo pessoal do GE. Informação é de que a Fenway já fez uma sondagem em relação à situação do clube e estuda a possibilidade de adquirir os 70% que pertencerão a 777. Por que eu coloquei no futuro? Porque a 777 ainda não é dona dos 70%. Ficou combinado que ela seria dona dessa parte e o Vasco, como associação, ficaria com 30%. Mas a 7777, ou melhor, a 777 só terá os 70% depois de todos os aportes. Nesse momento, a empresa tem 31% das ações. Os outros 39% dependem dos aportes de setembro desse ano e de setembro do ano que vem. O desse ano é o maior de todos, 270 milhões de reais. E diante da dificuldade financeira que a 777 vem apresentando no mundo, há uma desconfiança enorme de que não vai haver essa grana. Pedrinho, presidente do Vasco, inclusive, entrou com mais uma ação contra a 777 por conta da condição financeira da empresa. Pedrinho está fazendo o possível e o impossível para retomar o controle da SAF do Vasco. Além da Fenway Sports Group, a Crefisa de José Roberto Lamacchia também já demonstrou a intenção de comprar a SAF do clube. Só para lembrar, a Fenway Sports Group transformou o Liverpool em um dos mais fortes times do futebol inglês. Liverpool tem uma história gigante, vinha num momento de muita dificuldade, depois da aquisição dessa empresa, voltou a ser bastante protagonista. Bora de notícia exclusiva, quero contar que Lianco, zagueiro de 27 anos de idade, está na mira de 2 clubes de São Paulo e um do Rio de Janeiro. Essa informação me foi confidenciada por uma pessoa próxima ao atleta, que ainda tem seus direitos econômicos presos ao Southampton da Inglaterra. Ele decidiu que não voltará para o Southampton. Esteve nessa temporada emprestado para o Al Garrafa, titular absoluto no Catar, embora tenha vivido um momento de dificuldade. No fim do mês de setembro, ele foi expulso depois de dar um tapa em um jogador do Al Saad, que é o time do príncipe lá do Catar. Diante disso, ele acabou ficando suspenso entre o fim do mês de setembro, 28 de setembro a 24 de fevereiro. Ainda assim, quando voltou, retomou a condição de titular, 15 partidas, 2 gols e 1 assistência. O Al Garrafa tenta comprá-lo do Southampton, mas o Lianco entende que a volta ao Brasil seria o cenário mais interessante e esses clubes de São Paulo e outro do Rio, que não tiveram suas identidades reveladas, são hoje as prioridades para o defensor. Só para lembrar que em outras janelas, o Corinthians e o Botafogo demonstraram intenção de contratar o Lianco. Chegaram a abrir conversas, mas não entraram em acordo com o Southampton. O time inglês
por sinal, vai ter dificuldade, não vai ser capaz de exigir grandes compensações financeiras por agora, até porque o contrato do Lianco se encerra em 1 ano. Se não vendê-lo agora em julho, o Southampton vai correr enorme risco de ver o Lianco acertar um pré-contrato em janeiro do ano que vem, deixando o clube inglês de graça. É a última chance de o Southampton fazer dinheiro com o defensor brasileiro. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade eu conto para vocês. Combinado? Para falar sobre uma bomba que explodiu na noite dessa quarta-feira. Dirigente do Vasco, a associação, me ligou para contar que o clube havia conseguido na justiça, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, uma liminar, ou seja, uma decisão temporária, tirando da 777 o poder da SAF do Vasco. Cruz Maltino havia entrado com esse pedido, alegando que a crise financeira da 777 pode colocar em risco o futuro do Vasco. E o juiz André Stefan, deixa eu pegar só o nome direitinho do juiz, Paulo Assede Stefan, concedeu essa liminar. Então, nessa quinta-feira, a SAF do Vasco volta a ter como dono o próprio Cruz Maltino. A 777 está, nesse momento, alijada do poder. É óbvio que os advogados da 777 já estão entrando nessa quinta-feira para tentar caçar essa liminar e devolver os poderes à empresa norte-americana que passa por uma enorme dificuldade financeira. Vale a lembrança de que na semana passada a 777 foi acusada de fraude depois de tomar um empréstimo de 1 bilhão e 700 milhões de reais e apresentar garantias bancárias que não existem ou não são dela. Só para vocês entenderem um pouquinho da realidade financeira da empresa. E é por causa disso que houve a liminar a favor do Vasco. Ninguém tem a mínima ideia de como é que vai funcionar, por exemplo, em relação ao Álvaro Pacheco, novo técnico do Vasco que embarcou de Portugal ao Rio de Janeiro para assumir o clube. Como é que fica, por exemplo, a situação do Lúcio Barbosa, que é o CEO, do Pedro Martins, recentemente contratado como diretor executivo de futebol. Todas essas decisões, na teoria, agora são responsabilidade do Pedrinho, a menos que a justiça cancele essa liminar. Uma grande confusão, um caos total no Cruz Maltino. E em meio à chegada do técnico, ainda tem discussão de fechamento do contrato com a Betfair, tem tratativas com a Puma para troca do fornecedor de material esportivo, enfim, queria muito saber a sua opinião sobre o tema. A 777 merece sair? O Pedrinho acertou ao buscar na justiça o direito de garantir à SAF do Vasco o retorno das ações? Só um complemento importante. A 777 não tem hoje 70% das ações do Vasco. Ela tem 31% dessas ações e os outros 39% estavam atrelados aos aportes previstos para 30 de setembro desse ano, no valor de 270 milhões de reais, e em 30 de setembro de 2025, no valor de mais 50 milhões de reais. Então, 31% das ações hoje são da 777, 39% estão em compasso de espera e outros 30% são do Vasco da Gama. Usa o espaço para comentário para deixar sua opinião, deixa like, se inscreve no canal. Sobre essa parada do associativo, vamos comentar aqui, porque todo mundo já mandou no começo, está perguntando, etc. É um assunto, além de polêmico, tem todo aquele problema que envolve o Vasco da Gama sempre, né? Que era um problema que a gente achou que até que ia acabar depois que entrasse SAF, mas não acaba, né? Que é política dentro do clube, problemas de briga interna, ou é um que briga por isso, outro por aquilo. A informação que eu tenho, né, Juninho, que eu vejo acontecer muito, é que viram alguns erros, viram alguns problemas, saiu de toda a mídia, né? Inclusive aquele vídeo do Thiago Leifert, eu conversei com o Thiago Leifert depois daquele vídeo, para perguntar para ele falou que, cara, ele nem falou tudo que ele podia naquele vídeo por conta de processo, com medo de processo, né? Inclusive falou que vai participar aqui qualquer dia com a gente. E, cara, acho que fica, depois das informações que chegaram aí da mídia, uma suposta pirâmide que pode ser a 777. O próprio Josh tem vídeo dele falando que quem está tomando conta do dinheiro nem são eles mais. E aí tem alguns erros, algumas incoerências que falam que poderia romper o contrato, tá? Já tem diversas opções de rompimento do contrato. E aí a galera fica falando, porra, mas se voltar associativo vai dar problema, vai ter que esperar 6 meses para ir para votação e conselho. Que eu tenho, a informação que eu tenho é que não é isso que vão fazer. É repassar para outra empresa. Seria aí, esse é o jeito de dar certo no Vasco da Gama. O que você acha sobre esse assunto, cara? Porque aqui, o que eles entraram agora, com esse processo que eles entraram na justiça, é protegendo o Vasco. É isso que eles pediram. Eles pediram proteção ao Vasco da Gama e, caso não consiga, repassar para outra empresa, né, Juninho? Não sei o que você acha. Assim, como eu falei no início, eu não cheguei a ler direitinho e tal, mas eu vi alguns amigos comentando, dei uma olhada ali por cima também, e parece que é um processo meio que para resguardar mesmo, de que, olha,
pô, se o comando da empresa não está mais mesmo com o Josh, com o pessoal que foi ali para quem a gente vendeu, tem cláusulas no contrato que protegem o Vasco nesse sentido. Então, assim, eu acho que é uma coisa... É difícil da gente opinar, da gente falar, porque a gente não viu o contrato, né, cara? A gente não sabe o que está lá no contrato. Então, acredito eu que quem entrou na justiça, o Pedrinho, quem está na diretoria, se entrou na justiça ou se acha que tem brecha para romper ou alguma coisa do tipo, é porque viu alguma coisa no contrato que não está sendo cumprida. Porque em conversa de botequim com os amigos, a gente até fala, pô, a gente tá puto com a 777, que o time não tá performando, porque não era aquilo que a gente esperava, mas será que lá no contrato os caras não estão cumprindo tudo que fizeram no contrato? Porque a gente não sabe o que está no contrato. Porque os caras podem ser o 7-1 que for. Vamos lá, que tá todo mundo falando que os caras são 7-1. Mas se os caras estão cumprindo o que está no contrato, se o contrato que fizeram para eles foi uma merda e os caras estão cumprindo, não tem muito o que a gente fazer, né? É abaixar a cabeça e é isso. Mas, a partir do momento que tiver uma brecha e os caras não estão cumprindo, aí a coisa muda de figura. E acredito eu que para judicializarem ou para tentar alguma coisa do tipo, alguma coisa que a gente não sabe, eles devem ter encontrado, porque assim como eu não vi o contrato, o Gui também não viu, então a gente vai, tudo que a gente falar aqui, a gente está dando piruada, né? Tá dando pernada, mas quem está lá no dia a dia, quem trabalha com isso, os advogados do Vasco, do Pedrinho, enfim, se encontrar alguma coisa, aí é trazer a público para a gente debater, para a gente opinar, para a gente ter uma opinião melhor sobre isso também. Vamos aguardar. E acho que, assim, independente do que for acontecer, é algo burocrático, né? Não vai ser do dia para a noite, vai se arrastar. Esse que é o meu medo, de se arrastar, e aí quem sofre é o time dentro de campo, né? Com essas guerras. O Edmundo falou até em live aqui, é que já tiveram 3 opções de rompimento ali, que quebra no contrato, suposta quebra de contrato, só que o que estão fazendo é resguardar o próprio Vasco da Gama, né? Porque, lembrando, se volta para o associativo, né, que seria o rompimento de contrato ali, etc., demora muito para conseguir vender novamente o clube, se for vender, etc. É um negócio que é complicado por conta que a gente sabe as dívidas do Vasco, né, poderiam voltar problemas. Então não é isso que deve acontecer, tá, pessoal? É isso que não deve acontecer. Assim, então, eu acho que não tem... Isso de voltar para o associativo é uma figura de linguagem, né? Porque não tem nem como voltar para o associativo. Hoje é o Vasco SAF, onde o Vasco Associativo tem 30% e a 777 tem 70%. O que pode acontecer é alguma coisa lá na justiça, o associativo encontrou alguma brecha, a Vasco SAF ficar ali com o associativo sendo maioritário. Mas a Vasco SAF vai continuar. Os ativos vão continuar sendo da Vasco SAF, a Vasco SAF continua representando o futebol, não tem mais volta para o associativo, vira clube de regatas Vasco da Gama de novo no futebol, não. É o Vasco SAF, onde o associativo vai ser o maioritário até vender para outro, até encontrar outro parceiro. Então, acho que é mais ou menos por aí. Aquelas dívidas que foram parceladas, que estão no RCE, continua do mesmo jeito, não volta 100% ao que era antes. É um botão que apertou e que não tem volta mais. É menos mal, né? Menos mal. É que é complicado, cara. A torcida do Vasco fica muito confusa. A gente também, né? Vamos esperar o que vai acontecer. Parece que eles nem responderam a notificação do Pedrinho, né? Pedindo algo que tá na lei, tudo certinho, tá, pessoal? Do contrato, etc. Pedindo algumas garantias e tal, né? Enfim, vamos esperar, né? O Matheus tá falando, 8 anos, eu tenho 12 processos na justiça, o Matheus fala. 8 anos, você acha que a 777 não vai brigar na justiça e entregar o Vasco de bandeja? Então, o que me parece... É a mesma coisa, cai naquele negócio, né? A gente não tem certeza de nada por enquanto. Inclusive, nem o pessoal de dentro lá não deve ter a certeza. Mas, pelo que está acontecendo hoje em volta da 777, acho que eles têm o interesse de tentar repassar. É o que me parece, tá? Vamos ver as cenas dos próximos capítulos aí, tá? O Caio Moura tá falando que saiu, né, da Fenway Sports Group, né, da dona do Liverpool, demonstrando interesse no Vasco. Caio, tem uma coisa, e o Juninho acho que vai concordar comigo. Se souber trabalhar a marca do Vasco, ela se torna top 2, 3 do Brasil. Dá para vender muito. É muito engajada a torcida do Vasco. Ela é muito apaixonada. Inclusive, saiu matéria que a torcida do Vasco aumentou. Cresceu loucura, mais. Né? Loucura. Cresceu mais a torcida do Vasco, mesmo numa época dessa. Então, você imagina que... E assim, aqui ninguém torceu contra a 777. A gente queria que tudo desse certo e a gente ficasse aqui apaixonado pelo clube, etc. Que desse tudo certo, né? Mas não é o que está acontecendo hoje.
Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Mas é óbvio que qualquer pessoa que faz o mínimo de pesquisa, ô Juninho, que tenha dinheiro, que seja um grupo sério, como foi o City quando procurou o Vasco da Gama, vai querer comprar o Vasco, cara. Não é possível. É só saber vender certinho ali e falar, ó, cara, você tem uma mina de ouro na mão, irmão. Você tem uma mina de ouro na mão. Hoje, com o preço, com o que as bets estão colocando nos clubes, dá para pagar a dívida do Vasco em 2 anos, se trabalhar bem, cara. Então, eu sei que foi do Liverpool que saiu a notícia, eu tenho certeza que tem mais umas 3 ou 4 que se chegar mostrando mesmo, se chegar com o Media Kit bom, vende fácil. Não é, Juninho? O que você acha? Essa do Media Kit foi boa. Claro, cara, isso é chover no molhado, né? Todo mundo sabe que a torcida do Vasco... Hoje eu fiquei... Não sei se surpreso é a palavra, mas acho que é surpreso mesmo. Pô, cara, o Vasco nessa draga danada, fazer uma pesquisa que a torcida do Vasco aumentou 1% desde a última pesquisa. Cara, que loucura. Só tem maluco. Então, assim, o Vasco tem uma demanda reprimida, né, cara? O torcedor do Vasco tá doido para comemorar alguma coisa, já faz isso, de mostrar esse orgulho de ser vascaíno diariamente, mesmo com um time, uma merda danada, brigando sempre ali embaixo. Então, assim, quem entrar, trabalhar sério, fizer o mínimo, vai ser abraçado pela torcida, vai ter retorno, tudo que tentam fazer no Vasco, a torcida abraça, a marca que se junta, a torcida abraça, a patrocinadora nova, já saiu uma matéria que ganhou mais de 50 mil contas já, só na primeira semana, de vascaíno se cadastrando. Então, assim, é um potencial que a torcida do Vasco tem, e até dá para usar a frase que o Fabinho lá da Força Jovem falou no protesto lá, né, para os jogadores. Cara, a visibilidade que vocês têm aqui, vocês não vão ter em lugar nenhum, porque no top 3 vocês não vão jogar. Então aqui, a visibilidade que vocês têm no Vasco, cara, que é visibilidade de top 1, vocês não vão ter e é só no Vasco mesmo, cara, que tem essa maluquice. E vamos torcer para que venha, se realmente acontecer a troca, se a 777 sair, que venha uma empresa que entenda de futebol, coloque o futebol como prioridade, né? Porque aparentemente não foi isso que a 777 fez nesse período. Foi o que foi vendido para a torcida, né? A torcida abraçou muito a venda, porque quem estava vendendo falou que, olha, o Vasco vai ser top 3 no Brasil, o Vasco vai brigar por Libertadores, o Vasco vai estar ali sempre brigando entre os grandes. A torcida comprou esse discurso, acabou não acontecendo, né? Foi mais um ano brigando contra o rebaixamento. Esse ano, ao que se desenha, vai ser mais um ano também ali na parte de baixo, se entrar uma outra empresa que realmente cumpra as promessas, né? E que coloca o Vasco no lugar onde o Vasco mereça. E é isso que todo mundo aqui quer, né? Tenho certeza que todo mundo que está aqui assistindo... Tá, então, né, família? Ficamos com o nosso giro de notícias do Vasco da Gama, informação exclusiva, tragas e atualizadas aí pelo pessoal aí do Nicola, tá? E com o pessoal aí do canal do Edmundo. Para você não estar perdendo nada, é muito simples. Faça sua inscrição nesse canal, ative o sininho de notificação. É muito importante que você mantenha-se inscrito nesse canal para que você não possa estar perdendo nada e a gente entenda que você está gostando do conteúdo e possa trazer cada vez mais para você vídeos aqui para você estar podendo aí nos acompanhar diariamente. A sua companhia é muito importante para a gente, valeu? Se inscreve no canal, é de graça, totalmente de graça, dá o like nesse vídeo se não for inscrito e tamo junto, forte abraço no teu coração e segue para mais.